Esse dia se tornou, para nós, para a igreja cristã, para a igreja protestante, não todas elas, mas a grande maioria, um dia como outro qualquer, um dia vulgar. A gente não tem mais o cuidado e o zelo, né, de guardar o dia do Senhor. A gente envereda por muitas coisas do nosso interesse, e principalmente com relação àquele que gera recurso, que gera renda. Então a gente corre atrás disso, como se isso fosse trazer alguma vantagem para a nossa vida, ou para a nossa manutenção, para a nossa provisão e também para a nossa família, quando na verdade isso é um engano, é uma cortina de fumaça, como disse ontem aqui o pastor Charley. Olha o que diz aqui. A pergunta é: quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Qual é o quarto mandamento, irmãos? Guardar o dia do Senhor, guardar o domingo. Diz assim: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidadosa, negligente e sem proveito, que não vai ter proveito. Se você transforma o dia de domingo como um dia qualquer, não terá proveito nenhum para você. Ou o ficar cansado deles, porque você trabalhou durante todo esse dia. Toda profanação desse dia por ociosidade ou por fazer aquilo que em si é pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos necessários acerca das nossas ocupações e recreios seculares. Então, irmãos, é interessante que a gente deve levar isso muito a sério, o dia do Senhor, o dia de domingo. Sabe? E não negligenciar isso aqui. A pergunta 118 aqui, a resposta vem sobre os chefes de família, os pais, para orientar os seus filhos a esse contexto, a essa realidade, e também por todos aqueles que exercem, que são empresários, que são crentes, para não profanar esse dia, abrindo suas empresas, exigindo que seus funcionários trabalhem dia de domingo. É o que a gente está mais vendo hoje, né? Domingo tornou-se um dia comum, o comércio consumiu, não é? O comércio consumiu o zelo e o temor. E muitos cristãos não estão aí, não é, achando que estão fazendo a coisa certa, quando na verdade estão profanando o dia do Senhor. E as consequências virão, irmãos, não tem como. Aqueles que têm, que a profissão exige, né, é diferente. Médico, bombeiro, oficial, policial, isso é uma coisa que a gente não pode, não é, aplicar esse contexto aqui. Não é? Porque ele é convocado para isso, para manter a ordem, né, e a paz, não é, na cidade, na sociedade, né? Então, isso aí a gente respeita isso. Mas aqueles que não fazem parte disso, irmãos, lembre-se disso, domingo é dia do Senhor. Então, se você sabe que tem que estar na igreja às 9h30 da manhã, não é? Então, limite o seu sábado até no máximo, né, 10 horas, né? Não extrapole isso, né, indo além, o seu lazer, a sua... né, e por aí vai, né? Isso aqui é algo muito importante, mas a gente tem esquecido disso. Isso não é bom, não é bom. Bom, vamos aqui à nossa lição de hoje. Nós estamos seguindo aqui, irmãos, na lição sobre as igrejas em apuros, lições das 7 igrejas de Apocalipse. Nós estamos seguindo aqui, trabalhando e tratando a realidade da igreja. A realidade da igreja, não é sob a perspectiva e o olhar de Cristo a partir, não é, da sua visão sobre as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas representam a totalidade das igrejas que fazem parte hoje do nosso contexto mundial. Todas as denominações, igrejas sérias, igrejas fiéis ao Senhor, elas vão se encaixar de alguma forma nos conceitos, né, colocados pelo Senhor, né, sobre essas 7 igrejas que estão na carta de Apocalipse. A nossa igreja aqui local, ela vai se enquadrar ali em algum conceito, né, em algum conceito da igreja. Ela pode se enquadrar, né, nas suas virtudes, a gente pode encontrar ali virtudes da nossa igreja naquele conceito, e também falhas, né, porque a gente já observou aqui, não existe igreja perfeita na face da terra. Não existe, irmão. Se você for atrás de uma igreja perfeita, um pastor perfeito,
né, nesse contexto que a gente vive, você não encontrará. O que é que você vai encontrar? Uma igreja coerente e pastores coerentes com a exposição da Escritura. Você encontra. Mas mesmo assim, essa igreja ela tem falhas. Ela não é perfeita. Não é perfeita. Então procure uma igreja que seja coerente com o testemunho das Escrituras e um pastor que seja coerente com a pregação da palavra. Pregação fiel da palavra. Então não se deixe levar por outros conceitos. Quando você escuta mensagens, né, na internet, né, procure escutar pastores sérios, né, que pregam a palavra, né, com zelo, com temor, expõem as Escrituras, abrem as Escrituras, trazem a mensagem completa das Escrituras, não é? Que não fazem apelos, não é, apelos emocionais, apelos financeiros, não é? Apelos circunstanciais, não. Eles expõem a palavra e deixam que a palavra faça, né, a sua obra na vida e no coração das pessoas, dos seus ouvintes. Isso é muito sério em nossos dias hoje, porque a quantidade, irmãos, de pastores e de igrejas, não é, que se aproveitam do contexto, se aproveitam das ovelhas, é enorme. É enorme. E homens que se dizem chamados e vocacionados pelo Senhor, quando na verdade não são. Esses são os falsos mestres, são os falsos pastores, são os falsos profetas, estão aí, ó. Mas Deus nos deu o discernimento, né, a sabedoria no meio do seu Espírito Santo, de a gente ouvir, né, e provar o que está ouvindo, confrontar com as Escrituras. Isso é a igreja do Senhor nesse contexto aqui. A nossa lição hoje tem a ver com uma confissão de alicerce, né? A base para a edificação de uma igreja é a sua confissão. O que ela crê, o que ela acredita. E essa confissão, que ela crê, que ela professa, que ela acredita, que ela testemunha, tem que estar fundamentada, alicerçada, né, e submissa à Escritura. Senão, não é igreja. É outra coisa. É um tipo de organização ainda sem definição, mas a igreja não é. Por isso, irmãos, que é necessário que a gente leve muito a sério o contexto histórico das confissões de fé que a história da igreja apresentou à própria igreja. A gente precisa disso. Porque essas confissões que aconteceram na história não aconteceram por acaso. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos a confissão de fé de Westminster. A confissão que a igreja presbiteriana subscreve, se submete, crê, acredita, expõe, prega. Então, isso aqui, esse documento, que está fundamentado totalmente, 100%, na Escritura, sobre o poder do Espírito Santo e da confissão de Cristo, é que determina, é que alicerça, é que fundamenta a fé que nós temos. É que fundamenta aquilo que nós pregamos e ensinamos. Então, toda igreja séria, ela está submetida a uma confissão. E segue essa confissão. Senão, irmãos, ela vai se perder na história. Ela vai se perder no contexto. Ela não vai subsistir. Por quê? Porque toda a sustentação da fé está exposta, revelada, sistematizada nessa confissão. Então, o que é que nós vamos ver hoje aqui? A nossa lição de hoje tem a ver com uma confissão, não é, de alicerce, que edifica a igreja. Que edifica a igreja. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. É um texto que você já conhece. Você vai se lembrar dele rapidamente quando nós começarmos a ler aqui.
Mas ele vai tratar fundamentalmente de uma confissão. E essa confissão, ela vem sob o poder de uma revelação. Isso é que é interessante, irmãos. Isso é que é interessante. A confissão de fé que nós cremos, que é a confissão de fé de Westminster, ela foi escrita, ela foi sistematizada sobre, né, o fundamento de Cristo, por meio da revelação do Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Senão ela não passa, ela não é uma confissão. Ela não é uma confissão. Então vamos ler aqui o texto. E vamos seguir aqui adiante na exposição dele. Segundo aqui a nossa lição de hoje. Diz assim o texto, Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, olha só aqui. Jesus está perguntando aos seus discípulos, que eram do meio do povo, conheciam ali a sociedade, se misturavam com o povo. Ele pergunta, o que diz o povo a meu respeito? É uma boa pergunta, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. E eles responderam, então eles sabiam. Eles estavam ouvindo o conceito que o povo tinha a respeito de Cristo. Uns dizem João Batista. Obrigado, Adriano. Outros Elias. E outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então, qual é o primeiro impacto aqui, irmãos? Jesus está entre esse povo há praticamente 30 anos. Isso aqui não foi o dia seguinte que ele começou o ministério público, não. Jesus está se relacionando com esse povo há 30 anos. Mais intensificamente os 3 últimos anos, aonde, não é, ele manifestou ali o seu ministério público, expôs e revelou, não é, quem ele era e qual era o seu propósito, a habitar no meio do povo. E qual era o conceito que o povo tinha, que a multidão tinha, está descrito aqui, no texto. No verso 15, há uma mudança agora de direção, radical no texto. Jesus deixa de olhar para o povo, ele já sabe o conceito do povo, e ele diz assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ora, os discípulos já estavam com Cristo pessoalmente há muito tempo. Há muito tempo. Seria fácil para eles dizerem quem era Jesus Cristo? Ou eles também poderiam ter o mesmo conceito que o povo teve? É nesse contexto aqui, irmãos, que Deus vai ter que intervir no coração dos discípulos. Principalmente no coração de Pedro, que representava o colégio pastoral, ou o colégio apostólico, quer dizer, desculpa. Se Deus não revela quem é Cristo, eles não saberiam responder também. Essa é a questão. Olha só o que diz aqui o texto. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro confessou, trouxe a confissão real, espiritual, celestial, do Messias. Nossa, Pedro é o cara. Pedro entendeu o que está acontecendo. Pedro aqui, irmãos, ele conseguiu fazer a leitura correta a respeito de Cristo. Não era assim que ele podia imaginar? Mas vamos continuar lendo aqui o texto. Então, Jesus lhe afirmou. A quem? A Pedro. Diz assim, ó. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Irmãos, quem revelou a Pedro que Cristo era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo? Era o Cristo, o Messias e o Filho do Deus vivo. Foi necessário, para a confissão de Pedro, uma revelação, uma intervenção de Deus para que ele confessasse da maneira correta quem era Jesus. Ora, qual é essa implicação para mim e para você hoje, em nosso contexto? É justamente a implicação, irmão, de uma confissão de fé. É justamente essa. O que é que uma confissão de fé vai me dizer, vai me instruir, vai me capacitar, vai me discipular a respeito de quê? De quem? De Cristo e do seu propósito. Porque sem isso, irmão, a gente não vai conseguir, ter o conceito verdadeiro a respeito de Jesus. Por isso que nós necessitamos, irmãos, de uma confissão alicerçada a respeito de Deus, na pessoa de Cristo. Esse é o papel da confissão de fé. E nós relegamos isso com muita facilidade. E não temos interesse de lê-la ou de conhecê-la. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. E é interessante, se a gente continuar aqui no processo aqui da leitura do capítulo 16, não é? A gente vai ver lá na frente, momentos depois, Jesus vai confessar aos seus discípulos que vai para Jerusalém e que lá vai ser morto. O que é que Pedro, o mesmo Pedro que confessou que ele era o Messias, não faz isso não, Senhor. Que é isso, não precisa o Senhor ir para lá não. Então Pedro vai intervir para que Cristo não cumpra o seu propósito. Não é uma contradição? É uma contradição. E o que é que Cristo diz? Arreda-te de mim, Satanás, tu não sabe o que está falando. Aqui é um contraste muito grande, irmãos. Quando Deus intervém e revela, e quando o próprio homem quer conceituar a sua fé, a sua doutrina, sem a intervenção de Deus, sem a instrução do Senhor, sem a instrução de uma confissão fundamentada nas Escrituras. É isso que vai acontecer. Aí você pode perguntar, mas pastor, e essas igrejas que não têm confissão? Como é que pode existir? Pode, irmãos, elas existem, estão aí. Estão aí. Na sua misericórdia, Deus suporta essas igrejas. Porque ali existem crentes com coração sincero, honesto, não é, diante dele. E ele respeita isso. Ele respeita isso. Igrejas sérias, igrejas históricas, que todas elas têm confissão, né, presbiteriana, igreja batista, igreja congregacional. Né? São igrejas que, irmãos, são fundamentadas nessas confissões, mas que, infelizmente, se perdeu o prumo dessas confissões e não se ensina mais nas igrejas. Não se prega mais sobre isso. Qual é o fundamento da sua fé? Qual é o fundamento da sua fé? Você vai dizer o quê? Quem fundamenta a sua fé? Você vai dizer qual é a sua resposta? Você vai dizer Cristo. Está correto. Está correto. E o que você me diz de Cristo? Você pode ser questionado a respeito disso. Como é que ele fundamenta a sua fé? E se você não conhece, irmãos, as Escrituras, se você não conhece os princípios fundamentais, não é, a sua confissão, a sua resposta vai ficar vaga no ar. Então, a nossa lição de hoje tem a ver com o alicerce que uma confissão de fé, no nosso caso, a confissão de fé do Eustibicho, traz para fundamentar a fé da igreja. Aquilo que ela crê, que ela subscreve, que ela confessa, que ela testemunha, que ela pratica por causa disso. Né? Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Vou ler aqui a lição. Qualquer dúvida vocês podem levantar a mão e perguntar.
Jesus e seus discípulos caminhavam ao longo do rio Jordão, perto de Cesareia de Filipe, aproximadamente 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, antigamente conhecido como Panéias, um centro de culto para o deus grego Pan. A cidade tinha sido rebatizada por Filipe, o tetrarca, em honra a si mesmo e do imperador César Augusto. Mateus e Marcos relatam que os discípulos estavam indo para esta região. Lucas diz que, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. O mesmo texto em Lucas 9, 18. Nesse contexto, inicia-se o diálogo de Jesus com os 12. Eles estavam separados, estavam à parte, estavam orando. Jesus agora está afastado da multidão, das controvérsias com os fariseus, escribas e outros adversários, das demandas diárias que recebia de todos que o buscavam para serem curados e libertos da opressão demoníaca. Então ele estava fora do povo. Ele estava fora da multidão, estava à parte. Nesse ambiente de oração privada, ele chama aqueles que estavam mais próximos, não para dar explicações quanto ao reino de Deus, mas para questioná-los sobre a identidade do rei e o avanço do reino. Olha que coisa interessante isso aqui. A identidade do rei e o avanço do reino. Jesus questiona seus discípulos dizendo o seguinte: quem diz o povo ser o filho do homem? Essa pergunta de Jesus já carrega uma identificação que remete a qualquer conhecedor das Escrituras judaicas no livro do profeta Daniel, quando Daniel já tinha revelado quem era, né, o filho do homem. Né? Nos evangelhos, o filho do homem é a identificação que Jesus atribui a si mesmo com maior frequência. Então nós temos aqui já a profecia de Daniel e o próprio Cristo se identificando nos evangelhos como filho do homem. Essa nomeação identifica Jesus como filho de Deus, Salmo 2, e como rei ungido por Deus para dominar sobre as nações e receber a adoração dos povos, Salmo 2 ainda. Então, essa é a questão. Quem diz o povo ser eu? Depois desse tempo todo com o povo, ministrando, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios, não é? Logicamente eram coisas que até o contexto daquele contexto ali, isso não acontecia, era algo assim extraordinário. Era algo que impactava toda a estrutura social, intelectual e de conhecimento de qualquer pessoa, do mais simples ao mais intelectualizado, porque eram coisas que nunca tinham acontecido em lugar nenhum na história da humanidade. O homem habitando no meio do povo e expulsando demônio, curando as pessoas, curando os enfermos e pregando o reino de Deus, falando de Deus, falando da salvação, falando que o povo é pecador, que precisa de ser reconciliado com Deus. Então isso era algo assim novo, era algo assim extremamente diferente e impactante naquele contexto, que nem os profetas que foram levantados desde o Velho Testamento, né, conseguiram fazer isso. Temos aqui João Batista no contexto de Cristo. João Batista ele não alcança, ele não tem a dimensão, não é, que o Messias Jesus Cristo teve quando andou no meio do seu povo. O próprio João diz: eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. E disse aos seus discípulos: pode seguir a ele, sigam ele, não a mim mais, porque ele é maior do que eu. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, o último profeta do Velho Testamento, João Batista, já apontava para que o povo e os seus discípulos seguissem a Cristo. Porque ele era o Messias. Ele era o diferenciado, ele era o Filho de Deus. Que veio para trazer o reino de Deus para os homens pecadores. É o que está aqui. Jesus está levando os discípulos a refletirem sobre a identidade do Messias tão esperado pelo povo de Israel. E isso é que é interessante. Havia uma expectativa no povo a respeito do Messias que viria naquele contexto. O povo tinha essa expectativa. E pelo contexto aqui, irmãos, era uma expectativa errada. Não era uma expectativa, nem os discípulos tinham a expectativa correta de que Cristo era o Messias.
O que isso está nos dizendo, irmãos? A fragilidade que nós temos de perder a perspectiva da segunda volta de Cristo é a mesma. É a mesma, irmãos. A igreja está pregando, testemunhando, ensinando. Mas eu pergunto, e a sua expectativa a respeito da volta de Cristo? Como é que ele vai voltar? Em que aspecto ele vai voltar? No contexto aqui, era o Messias que via para morrer pelo seu povo. Essa é a expectativa. E agora, como é que ele vem? Qual é a sua expectativa a respeito da volta de Cristo? Da sua segunda volta? Como é que ele vem? De que maneira ele vem? Como você está esperando Jesus Cristo? Ou você não tem essa expectativa? No comum, irmãos, nós não temos isso, nós perdemos isso. E se alguém nos perguntar como é que Cristo vem na sua segunda vinda, qual vai ser a sua resposta? Você vai dizer o quê? Não, ele vem. Tá, ele vem. E aí? Vem para quê? De que forma ele vem? De que modo ele vem? Com que propósito ele vem? Você sabe responder? É a mesma pergunta aqui, no contexto do texto, lá naquela época para os discípulos. Quem diz ser o Filho do Homem? Para nós. Como Cristo vai voltar? Para fazer o quê? E qual é a sua resposta? Vocês estão vendo, irmãos, que nós precisamos da mesma revelação que Deus deu para Pedro para os nossos dias de hoje. Hoje nós temos a Escritura completa. Está tudo revelado aqui na Escritura. Pedro não tinha aquilo naquele contexto. Mas hoje nós temos. E a Escritura revela como Cristo vai voltar. Abra aí em Apocalipse. Vamos dar aqui, ter uma breve flash, né? A gente precisa ler o livro todo para poder entender como é que ele, como ele vai voltar e o que ele vai fazer. Né? A partir do verso 9, capítulo 1, a partir do verso 9, nós vamos ter aqui a imagem de Cristo, como ele virá. Logicamente, aqui é uma imagem simbólica, que João, a capacidade humana, não pode descrever literalmente o que ele vê. João está aqui, irmãos, foi chamado à realidade espiritual. O que é o livro de Apocalipse? É interessante a gente saber disso. O que é o livro de Apocalipse? É a revelação do mundo espiritual que governa o mundo material. Então, João está tendo acesso ao mundo espiritual. Coisa que nenhum deles tiveram. Tiveram relances. Mas não como João está tendo aqui em Apocalipse. João adentrou na realidade do mundo espiritual, viu o mundo espiritual e viu que lá é onde se governa toda a humanidade, toda a história e todo o universo. Agora, observa como ele aqui, observa Cristo aqui. Os evangelhos trazem uma imagem de um Cristo servo sofredor. Veio para morrer pelo seu povo, para que aquele que nele cresce não perecesse e não morresse eternamente, mas que fossem salvos e justificados por ele, por sua graça e misericórdia. Então era o servo sofredor que veio para a cruz. Mas agora, na segunda vinda, a realidade é completamente diferente. Porque Cristo já cumpriu o seu papel como Messias. Plenamente e totalmente, e eficazmente. Então o que João vem aqui, irmãos, é uma outra imagem do Cristo. E é essa imagem que ele vem na sua segunda vinda. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ora, por que João foi exilado em Patmos? Por causa da pregação, do seu testemunho. Então o Império Romano manda ele para lá, cala esse homem, tira esse homem aqui do meio. Já era velho, então manda para lá. Deixa morrer lá, quebrando pedra. Que era uma ilha toda pedregosa, né? E só estavam lá os piores elementos da sociedade. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, que dia é isso aqui? Domingo.
Dia do Senhor aqui não é mais o sábado, é o domingo, o dia que Cristo ressuscitou. Isso acontece, passa para o domingo quando Cristo ressuscita. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. Né? E ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha só. O que João vê e ouve nesse contexto do mundo espiritual, que é a revelação de Apocalipse, ele vai escrever o que vê e o que ouve e mandar às 7 igrejas. Ora, o que é isso? É Deus pastoreando a sua igreja com as coisas que vão acontecer, para que a igreja não seja pega de surpresa, mas que caminhe na perspectiva da segunda volta de Cristo. Ele continua. Voltei-me para ver quem falava comigo. E aqui você vai começar a ver a descrição de Jesus Cristo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Não é? E no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante a filho do homem. Qual é a pergunta de Cristo aqui em Mateus? Que diz o povo ser o filho do homem? O que é que João está vendo aqui? O filho do homem. O mesmo que perguntou a ele: e você que diz quem eu sou? Ele continua aqui. Com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Então ele começa a descrever aqui as vestimentas de Jesus. São vestimentas reais e celestiais. É algo fora do comum, que não se vê na terra. Nem naquele mais rico e mais poderoso homem que vive aqui entre nós. Se veste de tal maneira aqui. Então ele tem logo esse impacto. Esse ser que ele vê, esse filho do homem que ele vê em toda a sua glória e majestade. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Ele continua. Como neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Então João, pagou. Pagou, irmãos. Então, aqui no verso 17 aqui, irmãos, tem algo aqui muito interessante, que a gente precisa questionar. Hoje é muito comum você ouvir as pessoas: eu tive uma visão de Jesus, eu vi Jesus, ele apareceu para mim. E as pessoas continuam do mesmo jeito. Não faz sentido isso. Não é a visão de Jesus Cristo. Deus não se revelou a ele. Porque não pode, irmãos. Não tem como você... Qual é a imagem de Cristo hoje? É essa aqui. Não é mais aquele servo sofredor, não é? É totalmente diferente. Ele está aqui como um rei todo glorioso em seu pleno esplendor. Esse aqui é o Filho do Homem. E vai voltar nessas características. Claro que tudo isso aqui é simbólico, porque João não consegue descrever, humanamente falando, o que ele está vendo, porque é uma realidade espiritual. E ele não consegue traduzir além daquilo que ele tem em sua capacidade de escrever, de perceber. Porque nossa mente ela é limitada para isso. Então ele faz aqui semelhanças para que a igreja entenda como ele viu Jesus Cristo, mas o que ele quer trazer aqui é a sua glória, o seu esplendor, a sua majestade. E é assim que ele vai voltar. É essa a sua expectativa que você tem de Cristo na sua volta? Porque é assim que ele vem, irmãos. Vai ser um impacto muito grande, até para a gente, até para a igreja. A gente não está acostumado com isso. Mas o que é que nós devemos estar acostumados? Com a expectativa da sua segunda volta. O Filho do Homem vem de novo. E como você define como ele vem? Está vendo que as Escrituras estão nos revelando como é que ele vem?
E o que é que ele tem na mão? Ele vai seguir aqui, mas tem coisa mais aqui. Então João caiu, João desmaiou. Puf, apagou. Ele não deu conta. Ninguém dá conta. Nem o ser humano dá conta, nem o mortal dá conta. Paulo, quando ia para Damasco, né, para perseguir a igreja, no meio do caminho, né, o que aconteceu com ele? Ele viu o resplendor da luz. Ele não viu como João está vindo aqui, não. E o que aconteceu com Paulo? Ele não caiu, não, irmãos? Caiu no cavalo, ele ia a pé. Essa história de cavalo não existe, não, no texto, não. Paulo ia a pé. Ele caiu, buf, e ficou o quê? Cego. Porque, irmão, ninguém dá conta. Nenhum ser humano dá conta, por mais santo que seja, por mais espiritual que seja, né? Por mais zeloso que seja, por mais íntimo que seja do Senhor, ele dá conta de ver Cristo e permanecer em pé do mesmo jeito. Não tem como, a gente não suporta o poder da santidade em nós pecadores. Ninguém dá conta, irmãos, a nossa carne não resiste. A gente fraqueja e cai, como um morto mesmo. Porque a gente não suporta isso. O texto continua, né? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo... Então, quem levantou João do seu estado de morto? Quem trouxe de volta João à realidade? Olha, o que está acontecendo aqui, irmãos? Quem está dando força e sustentando João para ver o que ele vai ver, o que ele vai escrever, é o próprio Cristo. Porque ele por si só não tinha condições. Não tinha condições. Jesus Cristo põe a mão sobre ele, levanta, toca nele, vem cá, João. Era real a imagem. Não era ficção. Não era uma ideia de João, não era um sonho, uma visão assim aleatória. Não, era algo real. Jesus Cristo tocou nele com sua toda glória e resplendor. E levanta João e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o começo e o fim. E aquele que vive. Estive morto. Então ele começa a falar do passado aqui. Eu vivo, ele fala do presente. Estive morto, ele fala do passado. Mas esse que estou vivo para sempre. Então ele fala do futuro. Passado, presente e futuro, tudo nas mãos do Senhor. O que é que trata o livro de Apocalipse? Justamente isso. Leva o povo para o passado, traz o povo para o presente e lança o povo para o futuro. Isso é, leva a igreja para o passado para ver a história, lá no Velho Testamento, traz para o presente a realidade aqui do contexto, né, com o Evangelho, com Cristo aqui como Messias, e lança a igreja para o futuro, né, mostrando a completitude da obra de Cristo, a sua exaltação, a sua redenção e a sua volta. É isso que está acontecendo aqui. Ele vai mais além aqui. Ó. Isto eu vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso quer dizer o quê, irmãos? Ele tem a chave da morte e do inferno. O que é ter a chave? Você sai de casa, né? Você fecha a sua casa. Você não tem a chave dela na sua mão? Isso quer dizer, isso significa o quê? Hein? Hã? Sim, mas isso está dizendo o quê? Hã? Eu tenho autoridade, é meu, é minha, eu sou o dono. Eu sou o dono da minha casa. Olha aqui a chave da minha casa. Eu sei a hora de entrar, a hora de sair. Está sob o meu poder. A minha casa está sob o meu poder. O que é que Cristo diz aqui? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Está tudo sob o meu controle, meu governo, minha autoridade. O diabo não tem nada. Muita gente pensa isso. Não, o diabo é dono do inferno, manda no inferno. O diabo é quem manda na morte. Nem uma coisa, nem outra. O diabo tem nada a ver com isso aqui. Nada a ver. Nada a ver. Então, eu sou o Senhor soberano sobre todas as coisas. Da realidade material. Morte e inferno. Então, irmãos, está aqui. Ele se apresenta e diz o propósito. Eu sou aquele que era, que sou e que vive eternamente. Eu tenho controle
da história em minhas mãos. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu que ressuscito e eu que mando para o inferno. Então, irmãos, revelação, isso está claro aqui. Então, quando Pedro fala que ele é o Filho do Deus vivo, não é? Como está aqui no texto aqui, não é? Tu és não é? Lá em Mateus, há uma revelação de Deus ao coração de Pedro. Então, o que é como igreja que nós precisamos? Nós precisamos de ter a revelação a respeito do Messias que virá, do Deus que virá, de Jesus que virá. E como ele virá? Dessa forma aqui. Em resplendor e glória, para julgar todas as coisas, para trazer ressurreição para todos e julgar a todos. E aqueles que são dele viverão eternamente com ele em seu reino de justiça e paz. E aqueles que não são dele vão viver no inferno, o resto de toda a eternidade. Quem os outros dizem que eu sou? Quem é o Filho do Homem? Ah, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Então, a opinião do povo era uma opinião dividida e sem fundamentação, sem base teológica, sem uma revelação real a respeito do Cristo, e não foi por falta das Escrituras. Temos aqui Daniel aqui falando sobre isso, temos aqui os Salmos falando sobre isso, a respeito dele. E os judeus eram familiarizados com as Escrituras, com o Pentateuco, com o Velho Testamento. E nem por isso eles perceberam isso. Alguns diziam que era João Batista ressuscitado dos mortos. Então, alguns aqui acreditavam em ressurreição. Isso é interessante aqui, mas só que uma aplicação totalmente errada a respeito do Cristo. Cristo não é João Batista ressuscitado. Porque João Batista não fez o que ele fez. Cristo foi muito mais além que João Batista. O Herodes percebeu isso, mas numa leitura totalmente anacrônica e reduzida demais. Achavam que era Elias, né? Então, isso quer dizer o quê? Não, virá muitos Messias, até vir o Messias real, a nossa realidade. Então, eles criam nisso, que haveria mais de um Messias na história. E eles teriam a característica do profeta Elias. Mas só que Cristo era muito superior a Elias, irmãos. Quando você lê lá o livro de A Carta aos Hebreus, você vai ver Jesus Cristo superior a Abraão, superior a Moisés, superior aos anjos, superior aos profetas. Porque ele é Deus, o próprio Deus encarnado. E outros mencionam Jeremias, como está lá em Mateus. Ou é um profeta, comparado àqueles profetas intrépidos que denunciavam os reis perversos e os rebeldes de Israel. Porque essa é a mensagem de Cristo, o confronto com o pecado do seu próprio povo. Então havia esse conceito. Mas o ponto aqui, irmãos, é que Cristo está buscando uma resposta, né, que só pode ser dada caso Deus revele o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Olha só. Só Deus, irmãos, poderia revelar que era o Messias. E mais ninguém. E é o que ele faz. Jesus era o rei enviado por Deus, que veio, né, para destruir, irmãos, tudo que se levanta contra Deus e colocar o reino de Deus, o reino de justiça e paz entre os homens. Então, o conceito que o povo tinha, que a multidão tinha, irmãos, era completamente errado a respeito de Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitos na igreja hoje
Muitos, irmãos, isso não são poucos, não. Tem uma imagem a respeito de quem é Jesus errada. Totalmente errada. Não é uma imagem real, bíblica, fundamentada na Escritura, a respeito do seu caráter, da sua pessoa. Não é. É uma imagem que eles elaboraram na mente, que eles imaginam que seja e vivem sobre a aplicação dessa imagem a respeito de Cristo na sua vida prática, que é uma imagem que não é da Escritura, é errada. E fundamenta sua fé nesse contexto. Ah, Jesus é muito bonzinho. Ele só é amor. Ele é cheio de bênção, de misericórdia. Um conceito incompleto a respeito da sua pessoa. Ele é isso, mas não é só isso. Ele não é só isso. Ele é plenamente justo. Ele é plenamente justiça. Ele é plenamente contra todo e qualquer pecado. Mas as pessoas hoje falam de um Jesus que se compadece dos outros sem exigir arrependimento, sem exigir mudança de vida. Não é assim, irmãos, a pessoa de Cristo. Ele é um rei em seu esplendor pleno e celestial, que governa todas as coisas em plena justiça, paz e santidade. E ele é justo com as coisas. Quando ele julga as igrejas da Ásia Menor, ele julga com justiça. Ele aponta o pecado. Mas dá, olha, faça isso. Ele também aponta a solução. Mas ele julga com justiça. Porque ele pode fazer isso. Então, hoje a igreja do Senhor, irmãos, por perder, né, o gosto, o zelo do conhecimento doutrinário, criou uma imagem de Cristo que não existe. Que não é real as Escrituras. Por isso, irmãos, que é importantíssimo você conhecer a confissão de fé que a sua igreja subscreve, que sua igreja acredita e ensina sobre ela. Porque ela vai revelar ali, né, justamente quem é o Filho de Deus, quem é o Messias. Cristo se volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem dizem quem eu sou? Ora, isso é muito bom, né? Quando é com os outros, é muito bom a gente conceituar, a gente fazer a crítica, a gente, não é? Fulano errou a resposta, tal, então você faz suas brincadeiras, tal. Mas quando é o inverso, quando é com você, a pergunta, quando se volta para você, e você? E você? O que você diz a respeito de Jesus, irmãos? Quem é Jesus para você? Quem é Cristo para você? Vamos lá? Pode responder. Estamos aqui Aqui é uma classe dominical. Não é? A gente está sendo confrontado aqui, não é por mim, é pela Escritura, é pela palavra de Deus, é o próprio Cristo confrontando o seu coração a respeito do conceito que você tem dele, da imagem que você tem dele e do conhecimento que você tem dele. Quem é Cristo para você? Vamos lá, irmãos? Pode dizer. É o seu o quê? Salvador? Quem mais? Hã? O mediador da sua fé. Quem mais? Salvador, mediador. Quem mais? O caminho, a verdade e a vida. Quem mais? Hã? O princípio, o meio e o fim. Quem mais? Não, tem mais coisa aí. Tem um conceito que é fundamental. Se você não entende isso, você ainda está meio, né, precisando de alicerce em sua fé. Há um conceito assim, né, para você. É filho de Deus? É o filho de Deus? É, eu concordo, está certo. Mas o que ele é como você entende a Cristo? Ele é o que para você? É o seu salvador, é o seu mediador, é o princípio, meio e fim da história? É. Mas é só isso?
Qual é o fundamento principal de Cristo, né, em nossa vida? Ele é o que para nós? É Pai, mas vai mais além do que isso. Hein? Tá, vamos lá. Vamos pensar aqui. Né? Qual o significado da crucificação para você? Hein? Morreu pelos nossos pecados, tá? E o pecado faz o quê? Hein? Tá. Então, Cristo, ele substitui você, né, quando ele é sacrificado na cruz. Não é verdade isso? Tá. O que isso simboliza? O que isso está dizendo para você? O que é que a cruz aponta? Qual é a primeira coisa que você vê na cruz ali com Cristo, quando Cristo foi crucificado ali? Ele está no meu lugar ali. Então, é uma ação substitutiva, Mas ele morrendo, né, no meu lugar, o que é que ele traz para mim? Hã? A salvação. Tá, mas aí. Tá, abra aí em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Ele, quem? Cristo, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O que aconteceu aqui? Eu estava morto, ele me deu vida com a sua crucificação. Eu era escravo do pecado e agora sou o quê? Liberto do pecado. E escravo de quem? De Cristo. Se eu sou escravo de Cristo porque ele comprou a minha vida por meio do seu sangue, ele se torna o quê para mim? O meu Senhor, irmãos. Esse é o fundamento básico da nossa salvação. Ele é Senhor na nossa vida. Não somos nós mais Senhor da nossa vida. Ele é o meu Senhor. E eu sou escravo agora dele. Sou escravo da sua vontade. Sou escravo dos seus princípios. Sou escravo dos seus ensinamentos. Esse é o ponto fundamental para ver a Cristo como Messias e Senhor e soberano hoje em seu contexto. Rei pleno e soberano. Ele é o meu Senhor. Ele me chamou para o seu reino, é um rei. E eu sou vassalo desse rei. Irmãos, se Cristo não for o seu Senhor, a nossa salvação não tem qualquer fundamento. Não tem, irmãos. Eu vou viver como eu penso, como eu entendo, como eu quero. Mas eu não posso viver mais assim. Porque eu tenho um Senhor sobre minha vida que Ele me comprou. Eu era escravo do pecado de Satanás. Ele me comprou por um preço muito alto. 1 Pedro. Ele pagou o preço da minha libertação. E eu agora, irmão, sou escravo de orelha furada. Isso quer dizer o quê? Eu quero ser escravo dele. Por livre vontade e espontânea vontade. Fura aqui minha orelha, sou escravo de Cristo. Porque ele me comprou. Vocês estão entendendo? Ou não estão entendendo? Então, o fundamento básico da nossa salvação é que Ele é o nosso Senhor. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é Senhor da minha vida. É quem controla toda a minha vida. Minhas emoções, meus pensamentos, minhas ações. Agora, como é que Ele vai controlar meus pensamentos e minhas ações? Por meio da revelação da sua doutrina, da sua palavra. E aí é onde entra a revelação do Senhor. Por meio do Espírito Santo em nossa vida, quando nós abrimos a Escritura. Para conhecer, irmãos. Não adianta. Você não cresce na fé se você não conhece a doutrina.
Você não amadurece na fé se você não conhece a doutrina. Você não tem crescimento espiritual, progresso espiritual, se você não conhece a doutrina. Senão você vai ficar estagnado, parado no tempo e no espaço. E não é para isso que Cristo nos chamou. Mas para o contrário. Para a nossa santificação. Quem vocês dizem que eu sou? Ora, eu sou o Senhor. O Messias, Senhor da minha vida. Essa é a resposta mais contundente que um cristão pode dar a alguém que pergunta: quem é Jesus para você? Ele é meu Senhor. O que é que você está dizendo para aquela pessoa? Eu sou escravo dele. Ele governa a minha vida. O que é que um senhor do escravo faz? O escravo só faz o que ele manda. Porque se ele não fizer, a cabeça cai fora do pescoço. Cai fora do pescoço. Nós somos escravos de Cristo, comprados por um preço muito alto. Né? Mas vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta foi feita a todos os discípulos. Contudo, Pedro se levantou como porta-voz do grupo e faz a confissão direta a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele contexto amigável, Pedro confessa a verdadeira identidade de Jesus. No entanto, o tempo viria em que essa confissão deveria ser dada diante das autoridades, que seriam representantes das portas do inferno e que trariam como objetivo impedir o reconhecimento ou o progresso da igreja. Aí que tá vendo? O nosso confronto com o mundo lá fora. É a nossa confissão, irmãos. A gente viu aqui ontem na palestra do pastor Charlie. É a nossa confissão, é a nossa firmeza na fé. Eu não me submeto, porque isso é contrário ao meu Senhor. Contrário a quem? Ao meu Senhor. Por quê? Porque eu faço a vontade dele, não mais a minha. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Porque eu acho que todas as vezes, né, a vontade de Deus deve ser como açúcar na minha boca. E às vezes não é. Ela é como fel. É como aquela coisa amarga. Mas é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Porque é a vontade dele. Se é a vontade dele, não importa, né, se vai me abalar ou não, irmãos. Muitas vezes o Senhor nos leva mesmo ao extremo. Nos aperta. Porque essa é a sua vontade. E naquele contexto ela é boa, perfeita e agradável. Para mim e para a sua vida. Não é? Para mim e para a sua vida. Não é? Ok, irmãos, então nós vamos parar por aqui. Né? Já são 11 horas. Né? E a gente continua na próxima aula. E vocês, quem dizem que eu sou? Então passa essa semana pensando sobre isso, aplicando no seu coração. Quem é Cristo para você? Pois não? É. Não, irmãos, todos os servos de Deus, quando se dirigem a Deus, é Senhor. Não tem como. A gente perdeu isso. A gente está com muita autonomia. E quando não deveria ter autonomia nenhuma. Mas, pelo contrário, devia ter submissão e ingratidão o tempo todo a Cristo. Porque não é mais a sua vontade. O que é que ele diz? Quem quiser vir a mim, né, tome o quê? A sua cruz. Você já carregou uma cruz? Então imagina isso, levando nas costas o tempo todo, para todo lugar. Não é para vir à igreja e para casa, não. Não, é o tempo todo, em todo lugar. Aí qual é o segundo passo? Negue-se a si mesmo. Então, quando eu me nego a mim mesmo, o que é que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou assumindo uma postura de quê? De escravo. De quem? Dele. Porque eu vou me negar em favor dele, da sua palavra, da sua ordem, dos seus princípios, da sua doutrina. Eu estou me negando isso aí. E depois, siga-me. 3 coisinhas bem fáceis, né? Não, irmãos, não é fácil. Extremamente difícil. Se o Espírito Santo, irmão, não nos revelar, não é, quem é Ele, a gente não vai. A gente não caminha. A gente não leva a cruz, a gente não nega a si mesmo e a gente segue o nosso próprio caminho. Porque tudo aqui é uma identificação perfeita com Cristo. Cruz, negar-se e seguir os seus passos.
É essa identificação com Ele. Né, que está na pergunta, né? Quem dizem que eu sou? Ok? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos humilha, que nos desnuda diante do Senhor, para que o Senhor nos vistas com as tuas vestes. É isso que nós precisamos, Pai. Quebranta o nosso coração, Pai. Quebranta a nossa dura cerviz. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a nos submetermos ao teu senhorio, à tua palavra, aos teus princípios, a teu zelo, a conhecer a doutrina, conhecer o Senhor por meio da tua palavra, Senhor, e viver conforme essa doutrina. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.